Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus, glória a Deus. O versículo é 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Santo Deus. Eu confesso que eu tentei sair dessa palavra aqui. Teve outra palavra. Aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então é a palavra do Senhor. Deus. Não é irmã Edna, não, viu? Eu não sei da vida de ninguém. Não quero saber e amo quem sabe. É a palavra de Deus que vem nos ensinar essa noite algumas coisas boas para a gente seguir e servir ao Senhor de uma maneira excelente. Amém? Amém. Também agradeço a Deus pela vida do pastor. Ele sabe por que ele passou por tudo isso, né? Então está dentro dessa palavra também. Sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus aqui, irmãos, diz, no livro de 1 Coríntios, né? Paulo falando, ensinando. Paulo, quando escreveu essa carta aqui aos Coríntios, ele estava ali em Éfeso, na casa de um irmão. Aí chegou a notícia para Paulo ali, falando sobre a igreja de Corinto, sobre os irmãos de Corinto, né? Chegou uma notícia não muito agradável ali para Paulo, que estava ali em Éfeso, sobre os nossos irmãos de Coríntios. Essa igreja, irmãos, nós podemos chamar de uma igreja pentecostal. Quando nós falamos em igreja pentecostal, em Pentecoste, a gente lembra o quê? Línguas estranhas, dons espirituais, não é? E essa igreja tinha tudo isso. Era uma igreja rica nos dons espirituais. Era uma igreja riquíssima. Eles buscavam mesmo os dons do Espírito. Então era aquela igreja do reteté. Se você chegasse lá no culto, não era um culto assim, todo mundo sentadinho, olhando para o outro, quietinho, não. Era um marchando, um profetizando, outro cantando, outro falando mistério, outro revelando. Era assim a igreja ali dos nossos irmãos de Coríntios. Uma igreja avivada. E mais igreja avivada. Por que Paulo escreve uma carta assim? Às vezes, irmão, a gente ter dom não é tudo. Nós temos que saber usar o dom que Deus nos dá. Era uma igreja pentecostal, mas também era uma igreja problemática. Uma igreja cheia de problemas. Mas como que pode uma igreja cheia de dons e cheia de problemas? Era uma igreja ali, irmãos, que os irmãos, eles não eram constantes na fé. Ao mesmo tempo que eles tinham fé, daqui a pouco eles oscilavam. Eles desviavam dos propósitos de Deus. Aí Paulo teve que escrever essa carta para eles. E era uma igreja também que tinha no meio da igreja, irmãos, divisão. Uma igreja rica de dons, mas era uma igreja dividida. Tinha os grupinhos dentro da igreja. Um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo. Aquela igreja dividida. Igreja de coitado do pastor daquela igreja. Eu não consegui identificar o pastor da igreja. Se os obreiros conseguiram, me conta aí. Coitado! Não obedeci, não. O pastor, acho que o dirigente dali falava alguma coisa para eles. Não vou obedecer, não, porque eu aqui sigo a Paulo. Foi Paulo que me ganhou para Cristo, então eu sou discípulo de Paulo. Eu sou de Apolo. Vou seguir o pastor, imagine? Não, de jeito nenhum. Paulo que me ganhou para Cristo, então eu vou fazer tudo que Paulo mandar. Aliás, que a Paulo mandar. E outros Cefas. E tinha o de Cristo.
Alguns pregadores falam que aqueles que falavam que serviam a Cristo, talvez seriam os piores. Por quê? Sabe aqueles crentes, irmãos, que o pastor fala, olha, Deus mandou eu te consagrar, eu te dar um cargo para você fazer algo na igreja. Ele fala assim, não, Deus não falou nada comigo. Cristo não falou nada comigo, não. Deus não sou o Senhor, não. Não falou nada comigo. É o grupo de Cristo. Aquele grupo de Cristo. Era uma igreja problemática. Aí Paulo escreve essa carta para eles, orientando que eles deveriam, irmãos, e Paulo até fala, quem são vocês para falar que me servem, que pertencem a mim? Por acaso eu morri por vocês? Meu Deus. Eu fui crucificado por vocês? Vocês foram batizados por mim? Vocês têm que servir a Cristo. Aleluia. Vocês têm que estar debaixo da ordenança de Cristo. Foi Ele que morreu por vocês. Foi no nome dEle que vocês foram batizados. Então pare com essa divisão no meio da igreja. Para com esses grupinhos no meio da igreja. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já congreguei em igreja que tinha grupinho. Grupinho A, grupinho B e grupinho C. Eu que já passei por algumas igrejas, né? Eu já passei por mais igrejas assim. Não é fácil. Você vai no grupo A, o grupo A está falando mal do grupo B. Você vai no grupo B, o grupo B está falando mal do grupo C. Aí tu fica assim, perdido no meio. A gente que não gosta muito de se misturar, né, de grupinho, fica perdido no meio. É horrível. Uma igreja dividida. E a palavra de Deus diz, aonde há divisão, tem como Deus operar no meio? Não tem, irmãos. Deus não opera aonde há divisão. Nós temos que ser uma igreja unida uns com os outros e unida em Cristo. Para que Deus venha operar no nosso meio. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós não vemos, irmãos, batismo muito com o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo batiza quem quer. Quem quer busca. Não é? Quem quer tem que buscar para ser batizado com o Espírito Santo. Infelizmente muitos não querem buscar. Então por isso que às vezes a gente não vê o batismo com o Espírito Santo. Mas Deus fala conosco nessa noite. Se porventura tiver, eu acredito que não tenha, divisões, é tempo de nós cortarmos. Aleluia! Eu acredito que não tem, mas se tiver, é tempo de nós cortarmos. É tempo de nós nos unirmos. Porque a vinda do Senhor está próxima. Deus quer nos usar de uma forma excelente. Para isso nós temos que ser uma igreja unida. Sexta-feira nós aprendemos a palavra de Deus, que Filadélfia significava o quê? Irmãos, né? Irmãos que amam. Então era uma igreja onde os irmãos se amavam, se respeitavam, onde os irmãos se ajudavam, onde se via um irmão caído, o outro ia lá e ajudava a se levantar, não ajudava a derrubar, mas o irmão não. Ah, ele caiu, vamos pisar nele, vamos pisar. Não, era unido, aquele um carregando o outro, um sustentando o outro. Nós precisamos ser assim, irmãos. Não adianta eu ficar aqui no reteté falando em língua, voltando e metendo o pau no irmão lá na minha casa. Glória a Deus. Falando em mistério, revelando o mundo, sabe? E metendo o pau no pastor lá em casa. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Deus quer uma igreja santa, uma igreja unida, uma igreja fiel a uns aos outros e a Ele também. E se não bastasse a divisão da igreja, ainda aí, sabe o que eles faziam com o pecado? Ah, o irmão pecou, não, por irmão não, imagina. Uma igreja onde eles acobertavam a fornicação. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que os fornicadores herdarão os céus? Não herdarão. Então, fornicação, irmãos, é pecado, ainda é pecado. E nessa igreja tinha até incesto. Misericórdia. E eles não faziam nada. Deixavam passar. E Paulo começou a exortar essa igreja. Repreenda, exorta, para que pelo menos a gente consiga salvar a alma. Aleluia! Glória a Deus. A exortação, irmãos, não sinta constrangido quando pecar e ser exortado pelo pastor.
porque Ele está conservando a tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. E se pecou, existe um Deus para nos perdoar. Oh, glória a Deus. Peça perdão e se levanta, porque é tempo de se levantar. É tempo de estarmos de pé. Aleluia, porque a vida do Senhor está próxima. Podemos ser arrebatados? Podemos, mas podemos também cair duro aqui agora e morrer em pecado. Para onde nós vamos? O inferno ele existe como o céu também. Aleluia. Glória a Deus. E eles se acobertavam o pecado também, irmãos. Misericórdia. Aí quando Paulo escreve aqui o finalzinho do 15, que ele diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Além disso, irmãos, tinha um grupinho que ficava falando no meio da igreja para eles que Jesus não tinha ressuscitado. Que Jesus não tinha ressuscitado. E eles estavam dando ouvidos a essa conversa. E um conversando, o outro: mas Jesus ressuscitou? Não ressuscitou não. Tinha um grupinho querendo colocar na cabeça deles que Jesus não havia ressuscitado. Que ele havia morrido, mas não havia ressuscitado. E que não haveria ressurreição dos mortos. E eles estavam acreditando nessas fadas. Nesses contos que estavam querendo colocar na mente deles. E aí, irmãos, um escreve para Paulo perguntando, questionando a respeito da ressurreição de Cristo. E Paulo fala: não, irmãos, o que é isso? Jesus, ele morreu por nós. Aleluia. Ele foi crucificado no madeiro pelos nossos pecados. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele deixou garantido para nós que quando nós morrermos, se morrermos em Cristo, nós seremos sim ressuscitados. Teremos novos corpos e moraremos com Ele. Isso é uma verdade. E se alguém pregar outra coisa para vocês, seja anátema, amaldiçoe, porque é errado, porque o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. E hoje em dia não é diferente. Quantos estão querendo colocar outro evangelho na nossa mente? Quantos estão falando que aquilo que nós aprendemos está errado? Quantos estão dizendo que a nossa igreja, que a igreja de hoje está demais, a igreja rígida? Não, imagina. Não, doutrina, o que é isso? Não, isso é bobagem. Vamos ser um crente mais light. Para que ser assim? Estão querendo introduzir o mundo dentro da igreja, querendo colocar o mundo. Não estou falando de usos e costumes, não. Porque primeiro a gente é transformado por dentro. Se você é transformado por dentro, por fora vai refletir. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Por fora vai refletir. E muitos estão querendo colocar, irmãos, na nossa mente que nós estamos no caminho errado. Aquilo que nós aprendemos do Senhor é errado. Mas não é não. Fica naquilo que você foi ensinado. Fica naquilo que você foi ensinado. E Paulo fala: olha aqui, irmãos, não oscile na sua fé. Sede firme naquilo que lhe foi ensinado. Sede firme naquilo que foi ensinado. Tenha fé em Cristo. Defenda o Evangelho de Cristo. Não acredite em fábulas. Sede firmes. Nada, irmão, deve abalar a nossa fé. Nada deve abalar a nossa fé. Sede firmes e constantes. Tem muito crente que é inconstante. Um tempo está firme na presença do Senhor, outro tempo ele está parado, desanimado. Seja constante na presença do Senhor. Seja firme na sua fé, o Senhor fala esta noite. Tenha convicção. Olhe para o alvo que é Cristo. Se nós olharmos para o alvo que é Cristo, irmãos, as dificuldades ao nosso redor a gente nem vê. Sabe por que tem muito crente desanimado, cabisbaixo? Porque tem olhado para os lados. Não tem olhado para o alvo. Nós temos a única certeza, irmãos, que nós nascemos neste mundo, que nós vamos morrer. Quando nós conhecemos a Cristo, que nós seremos ressuscitados. E quando nós conhecemos a Cristo, é que nosso objetivo é chegar até aí.
Quando nós temos esse alvo, irmãos, o que acontece ao nosso redor não nos abala. Tem crente abalado porque tem crente oscilando. Uma hora está firme, outra hora está fraquinho, uma hora está caminhando, outra hora está parado. Seja constante e abundante em fazer a obra do Senhor. Seja um crente ativo na casa de Deus. Um crente que trabalha na obra do Senhor. Às vezes a gente fala, quando nós convidamos alguém, venha louvar no grupo com as irmãs, venha louvar no grupo com os jovens, venha louvar no grupo com os vários. Sabe por quê? Queremos que você seja constante, ativo na casa de Deus. Porque se você se tornar ativo e constante, você não vai desanimar. Você não vai desanimar. Porque quando vier o desânimo, você vai estar lá no meio de alguém mais animado que você, que vai te pegar do lado e vai te ajudar a caminhar. Agora, se ficar em casa, irmão, chorando as mágoas, olhando para as dificuldades, você vai parar. Você vai desanimar. Você vai perder o foco. Então seja constante na presença do Senhor. Seja abundante na obra de Deus. O que vier para você fazer, faça. Está tocando, continue tocando cada vez mais, seja abundante, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Está pregando, pregue cada vez mais, porque o seu trabalho do Senhor não será em vão. Vai evangelizar, evangelize cada vez mais, porque o seu trabalho no Senhor não será em vão, haverá uma recompensa. Então não pare, seja abundante na obra de Deus. Não desanime. O que vier para você fazer, faça. Não fique pensando, mas eu vou, mas aquele irmão lá, não sei não gosto daquele irmão, acho que ele não vai falar alguma coisa. O que ele vai falar, irmão? Se preocupe com o que o Senhor fala da tua vida. Porque sempre vai ter alguém que fala. Não vai? Não vai? Sempre vai ter alguém que fala da gente. Você vai se importar? Uma vez na escola, uma pessoa estava falando de mim para mim. E eu admirada. E era de mim. Depois ela foi contar que era de mim. Nossa, mas essa pessoa é assim. Edna. Eu fiquei falando do meu trabalho, sabe? E falando. Aí Deus permitiu que ela fosse na minha sala. Eu estava fazendo avaliação com as crianças. Aí eu tive que sair atender uma mãe e pedir para ela continuar fazendo a avaliação para mim. Ela continuou ali fazendo a avaliação. Aí quando eu cheguei, ela olhou para mim com os olhos de lágrimas e disse, Edna, me perdoe. Do que, mulher? Me perdoa. Sabe de que eu estava falando lá na reunião? Eu disse, não, era de você. De mim. De você. E agora eu descobri que você estava certa. Porque eu estou fazendo avaliação aqui com seus alunos e é realmente aquilo que você falou, você está certa. E eu estou errada. Me perdoa. O que eu fiz? Dei um abraço nela e disse, menina, eu nem senti. Nem senti, você está perdoada, imagine. Nem sabendo, eu ajudei a falar mal de mim. Aleluia. Então não se preocupe com quem fala de você. Vai ter. Não tem como. Seja abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. Dê frutos na obra do Senhor. Porque haverá recompensa. Deus vai te recompensar. Então não se preocupe com conversas paralelas. Se preocupe com o Senhor. Porque Ele é merecedor. Nós viemos na casa do Senhor para quê? Para dar o nosso melhor para Ele. Glória a Deus. Uma vez eu falei, eu não sei se foi com o pastor Antônio. Quando eu cheguei aqui toda arrebentada, eu falei, pastor, a igreja tem que ser hospital. Porque a gente está toda arrebentada, a gente tem que ir lá e sair renovado. Aí essa semana, falando isso com o Senhor falou para mim, essa semana, e falou assim, irmã, filha, a igreja é hospital. Você já parou para ver como que é um hospital? A pessoa entra ruim e morre. Então a igreja é lugar de morto. E o Senhor foi falando, lá na minha cozinha, aleluia. Tem uns que chegam com a perna quebrada, eles dão um remédio, tudo, mas sara? Não. Melhora. Mas a pessoa fica dependente daquele remédio. E o remédio sara uma coisa e piora outra. Igreja é isso. Eu não estou lá para isso. Igreja é lugar de adoração. Quando vocês forem na igreja, meu filho, é quando você entrar para me adorar. Seja doente, seja como for. É para me adorar. A igreja é um pedacinho do céu na terra.
veja um pedacinho do céu, irmãos, aqui tem o seu pedacinho do céu. Não importa como você entrar nessa porta aí, doente, entra, adora. Eu tenho certeza que você vai sair de Deus. Glória a Deus. E se Jesus te curar, não vai ser que nem o médico que faz pela metade. A obra vai ser completa. A cura vai ser completa. O milagre será completo. Porque Ele é o nosso Deus de milagre. Ele não é um médico que faz as coisas de acordo com as suas capacidades. Ele não é capaz de fazer tudo por completo. Aleluia! Então esse lugar é lugar de adoração. Esse lugar é lugar de exaltação. Esse lugar é lugar da gente honrar o Senhor. Aleluia! Às vezes nós viemos louvar com a boca enferrujada, com a boca fechada, querendo que ninguém abra a boca para adorar a Deus. Ele lá do céu está assim, ó, esperando a nossa adoração, esperando a nossa comunhão. E o crente com a boca enferrujada, louva-me. Glória a Deus. Ele está olhando para mim e para você. Nós aprendemos na sexta-feira que Ele é um Deus que passeia no meio da igreja. Ele fala nas cartas: eu estava lá, eu passeio no meio da igreja. Eu estou olhando as tuas obras. Ele está olhando a minha e a tua obra. Ele está olhando o nosso culto que nós estamos oferecendo a Ele. O que você está oferecendo a Ele? Até um pedacinho da casa dele. O que você está oferecendo a Ele? Às vezes nós chegamos na igreja só para pedir. Dá. Mas o Senhor está falando: o que você tem para dar por mim? Ele só quer adoração. Aleluia. Ele só quer adoração. Ele só quer adoração. Louvado seja o teu nome. Adoração que sai da alma. Como ele disse para a mulher samaritana: vai chegar o tempo em que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. E esse tempo chegou. Ele quer uma adoração de verdade, de dentro da nossa alma. Não quer uma adoração da boca para fora, mas que saia daqui, do nosso coração. Porque aqui é um pedacinho do céu. Deveria ser um pedacinho do céu. Quando você colocar os seus pés aqui dentro, lembra, ó, tira a poeirinha. Lembra que é um pedacinho do céu. E no céu não há dor, não há tristeza. E se houver, quando colocar o pé aqui, Ele vai tirar a dor, Ele vai tirar a tristeza. Ele vai tirar a tristeza do seu coração. Se tu entrou aqui para adorar, ainda há tempo dele tirar a tristeza do seu coração. E se não adorou ainda há tempo de adorar. Há tempo de abrir a tua boca e dar glória a Deus. Não espere no leito do hospital para levantar tua mão e fazer a obra de Deus. Deus te deu saúde. Faça o que o Senhor mandou você fazer. É dar glória a Deus. Deus sabe e você sabe para que Ele te chamou. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. Não diga não a Ele. E faça o que Deus mandou você fazer. Adore esse Deus, que Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração. Esses dias eu acordei com uma palavra, Deus falando comigo. Aleluia, eu orando e o Senhor falando: olha, eu fiz a terra para
mas o céu para os íntimos. Oh, glória a Deus. O dia inteiro o Senhor falando, eu fiz a terra para todos, mas o céu para os íntimos. O John chegou no trabalho, eu falei pro John, né, John? John, eu o dia inteiro que você falando na minha cabeça, Deus falando, eu fiz a terra para todos, mas o céu para os íntimos. Oh, glória a Deus. E o Senhor falou, coloca na rede social. Aleluia. Meu Deus do céu, eu esqueci. Na hora que eu ia dormir, o Senhor falou de novo, coloca na rede social. Aí eu peguei no vídeo e coloquei lá, Deus fez a terra para todos, mas os céus para os íntimos. Aleluia. Quem é íntimo do Senhor? Glória a Deus. Quem é íntimo de Deus aqui essa noite? Quem não é, procura intimidade. É tempo de nós termos intimidade com o Mestre. Senão tu não vai na casa dele. Você leva qualquer pessoa para a tua casa. Por que ele tem que levar qualquer um de qualquer jeito para a casa dele? No céu só vai os íntimos. Tem intimidade com ele. Busque ter intimidade com ele. Aleluia. Porque lá só entra quem é íntimo. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Alabaxurianda lá. Alabaxurianda lá. E ainda tem que falar mais alguma coisa. Alabaxurianda lá. Alabaxurianda lá. Alabaxurianda lá. Eu sabia que eu ia trazer a palavra algum dia dessa semana, porque o Senhor falou comigo em casa. Em casa, irmãos, eu vou contar o que ele me mandou contar aqui hoje, essa noite. Lá em casa, esses dias, irmãos, eu estava querendo fazer algumas coisas, querendo mudar de cara, né? Aí o Senhor falou, eu estou numa igreja onde não tem tanta doutrina, né? Tanto essas coisas, eu vou fazer algumas coisas, isso aqui. Tá. Aí eu tô orando, Diácono Wagner, né? Ah, ser pentecostal não, viu? Tem que ser pentecostal, tá? Mas também tem que ser íntimo, tá? Palavra é Pentecostes. Aleluia. Aí eu falando com o Senhor, ah, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal, vou fazer tal. Né? Aí eu orando a Deus, fui orar. O Senhor me fez lembrar lá quando eu era nova convertida, quando Ele falou comigo. Eu estava assistindo um programa gospel, e aquelas pessoas vestidas na praia, o programa era na praia. Não sei se as irmãs lembram, quem é mais antigo, crente deve saber, tal de Gospel Line. Gospel Line, quem já assistiu aqui? Não. Passava na Record. Eu era nova convertida. Eu estava com uma amiga deitada na cama, num domingo frio, que nem hoje, a gente assistindo o Gospel Online. Aí o apresentador estava na praia de sunga. Irmão, estou falando que Deus mandou falar. Pega quem quer, quem não quer, não pega também, é problema de cada um. Aí o apresentador lá de sunga, apresentando o programa Gospel, e as irmãs cantando na praia, né, daquele jeito. Aí passou uma irmã lá, no loira do cabelão, com uma calça de couro, bem agarradinha, sabe, bonita. E quando eu não era crente, irmãos, o meu sonho era ter uma calça de couro. É sério, meu sonho era ter uma calça de couro. Aí eu olhei assim, ela cantando, louvando. E a igreja que eu fui, o pastor era rígido, eu estou acabando, o pastor era rígido. E eu só ia com uma saia, porque naquela prova terrível, eu só tinha uma saia para ir para a igreja. Eu só ia com aquela saia. Aí eu olhando aquela, eles vão tudo feliz, cantando, de calça apertada, outro de sunga, outro não sei o que, outro... Sabe de qualquer jeito, aqueles crentes Raimundo? Eu olhei, meu Deus, eu saí tudo feliz. E eu, na doutrina, sofrendo, que é sofrimento. Eu falei, Deus do céu, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu estou servindo de forma errada, eu estou na igreja errada. Porque os irmãos são todos felizes lá daquele jeito, eu nessa prova, só com uma saia indo para a igreja. Não, tem alguma coisa errada. Eu deitada. E de repente, irmãos, meu sentido sumiu assim, sabe? Hoje eu sei que é arrebatamento de sentido, mas na época eu não sabia. Aí meu sentido sumiu e eu ouvi uma voz que falou assim, me chamou pelo segundo nome. Quem me chama pelo segundo nome são as pessoas mais íntimas, família mesmo. E me falou assim, Cris, existem dois caminhos, o largo e o estreito. No caminho largo, eles me servem do jeito que eles querem.
para crente. Eles me servem do jeito que eles querem. E no caminho estreito, eles me servem do jeito que eu quero. E é o caminho estreito que leva a mim. Aí eu acordei, abri o olho assim, não tinha dormido, estava acordado. Aí eu abri o olho, aí a minha colega levou um susto e perguntou: o que aconteceu? Assim, nada. Pode tirar desse canal e mudar de canal. Não é nada. O que o Senhor falou? Tem igrejas, irmãos, e tem crente, irmãos, que servem a Deus do jeito que eles querem. Eles querem servir a Deus do jeito que eles querem. Eles querem andar do jeito que eles querem e servir ao Senhor. Mas aqueles que vão para o céu servem o Senhor do jeito que Ele quer. E como o Senhor falou, o caminho ele é estreito. Ele não é largo, ele é estreito. Aí eu lembrei da parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. O Senhor na hora me deu. Porque a revelação sem palavra, irmãos, pode não ser de Deus. Então estava dentro da palavra do Senhor. O caminho ainda é estreito. Sirva a Deus do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Sirva a Ele do jeito que Ele quer. Se Ele pedir algo de você, irmãos, faça. Mesmo que as pessoas vão criticar, mas faça. Porque você vai estar agradando a Deus. E não estou falando de usos e costumes, não. Estou falando da palavra do Senhor. Sirvamos a Ele do jeito que Ele quer. Porque desse jeito nós seremos salvos, nós iremos para o céu. Amém? E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia!